Agora vamos falar sobre os distúrbios psicossomáticos. As pessoas muito estressadas, as pessoas muito deprimidas, as pessoas muito angustiadas. É problema. Está em inglês, infelizmente eu não achei em português. Por exemplo, muita raiva. Você está com muita raiva, muita raiva. Está com muita raiva do seu namorado, por exemplo. Está brava com ele. Tem que dar pressão alta, aumenta a frequência cardíaca. Você está com essa raiva represada, totalmente represada. Você está com raiva, mas não fala. Você quer brigar com seu marido, mas não fala. Está lá, está dia e noite, dia e noite, dia e noite. O que acontece? Dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, fibromialgia. Ativou o sistema imunológico. Quando você é muito ansioso, se você não tratar, desencadeia síndrome do intestino irritado, prolapso de válvula mitral, dá uma sensação de queimação no peito e palpitação. Mas aí você é uma pessoa ressentida, você é uma pessoa totalmente ressentida. Você não está encarando as suas coisas muito bem. Não está gostando do trabalho, não está gostando do seu chefe, não está gostando de uma coisa. A doença, o ressentimento, ele estimula o sistema imunológico e pode dar inflamatório, lúpus, esclerose múltipla. Complicado, é complicado. É problema. Entendeu? Mas isso não sou eu que estou falando, é a literatura mundial que está falando sobre isso. Então, a próxima pergunta é o seguinte: vocês devem estar me perguntando, puxa, você falou tudo isso, e agora? Então a pergunta é simples: o médico pode interferir no processo? Esse que é o problema. Pode. Então, tudo aquilo que eu falei, vocês têm dentro da família de vocês por hereditariedade, por predisposição, por dieta inadequada, por não identificou alergia intestinal, você não identificou que você tem doença de glúten, você identificou que não tem tolerância ao leite, tem tolerância à lactose, tem tolerância à soja. Tem um paciente meu que estava 16 horas com dor de estômago, vomitando. Eu fui fazendo análise de tolerância à soja, eu tirei a soja e dor de estômago. Grande parte das asmas, grande parte de broncoespasmo é causada por intolerância ao glúten ou ao leite, a proteína do leite, não é intolerância. Está entendendo? Aí e a outra pergunta: se o médico pode interferir no processo, aí a pergunta é a seguinte: pode interferir tirando meu filho desse risco? Tirando minha mãe desse risco? Tirando meu sobrinho desse risco? Tirando meu familiar desse risco? Tirando meu amigo desse risco? Pode. Esse aqui vou tentar responder para vocês. Pode. Procurar a pessoa que tem esse conhecimento. Então, o que você tem que fazer? Prevenção primária. É a prevenção primária que é a coisa mais importante. O que é prevenção primária? É um conjunto de ações que visam evitar a doença na população, removendo os fatores causais. Ou seja, visa diminuir a incidência da doença. Tem como objetivo uma promoção da saúde e proteção específica. Isso é uma definição de prevenção primária. O que nós temos que fazer? Nós temos que interferir no gatilho, desarmando os gatilhos desencadeadores que estão dentro da minha família. Se eu tenho a doença, eu não quero que o meu familiar tenha. Eu já tenho, vou ter que tratar o resto da vida, mas eu não quero que o meu filho, minha filha tenha. Como? Tratando antecipadamente as alergias e intolerâncias alimentares, fazendo a detecção e precoce das viroses e das infecções intestinais, orientação farmacológica de remédios, etc., não pode tomar com automedicação, orientação de fatores ambientais, físicos e químicos, sedentarismo, péssima, não pode, tem que fazer atividade física, correção da flora intestinal, correção da diabetes, dislipidemia, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, etc. Orientação genética, para se tem na minha família, eu posso ter uma orientação genética. E orientação de uso de drogas, cigarro, nicotina, etc., maconha, etc. E tratamento adequado dos distúrbios. Então, esses são os gatilhos que o médico pode e deve interferir para que
você não tenha a doença. Eu estou falando daquelas pessoas que já têm um familiar com a doença autoimune, seja tiroidite, Crohn, retocolite, poliartrite nodosa, fibromialgia, Alzheimer, etc. Como? Procurar o seu médico de confiança, ou a sua nutricionista de confiança, ou o seu psiquiatra de confiança, e fazer o tratamento precoce, prevenção. Aqui, por exemplo, se você tem artrite reumatoide, e tem os membros da sua família, que você me pergunta, será que ele vai ter? Tem exames específicos para você diagnosticar antes que ele tenha. Antes. Tem que fazer o exame antes, é prevenção. Por exemplo, tudo isso aqui é exame que a gente pode fazer antes. Antes. Doença de Crohn, tem um monte de exame que você pode fazer antes. Né? Ácido, IgG, IgA, ANCA, calprotectina fecal, sangue oculto. Aqui está errado aqui, agora que eu vi. Síndrome de Crohn, etc., sequenciamento genético. A fibromialgia, os pontos específicos da fibromialgia, a pessoa está com dor. Vai lá, examina. Lúpus, exames específicos, tiroidite, anticorpo, antitirocobulina. E, além do mais, nós temos um armamento fantástico à disposição. Endoscopias, colonoscopias, ultrassom, tomografias, ressonância magnética, anatomopatológica, tem um monte de coisa que a gente pode usar para poder fazer a prevenção. Tratar muito bem a nossa microbiota, que vive em equilíbrio conosco que somos hospedeiros, e não podemos deixar que ele seja rompido. Portanto, tem função protetora, defesa do organismo. E aqui tem os probióticos, são as substâncias que a gente... essas bactérias do intestino são verdadeiros probióticos. Então, nós temos que usar o probiótico, são bactérias saudáveis, para poder defender essa microbiota. E podemos usar os prebióticos, que são alimentos saudáveis, para poder defender essa flora intestinal. Usamos o probiótico, usamos o prebiótico para poder defender essa flora. Isso aqui nós podemos usar e abusar disso. Caminhando um pouco mais. Por exemplo, o que o probiótico faz? Probiótico são algumas substâncias que a gente ingere, que são orientadas pelo nutricionista e pelo médico, que ele produz uma defesa, ele impede que a bactéria estranha grude na parede do intestino. Ele aumenta a resistência, ele produz anticorpos, ele produz melhor integridade da junção das células, ela impede que as bactérias de dentro do intestino entrem dentro do seu organismo, ela não deixa entrar, a mucosa está ali. E tem outro detalhe que é muito importante, aquela lá atrás que eu falei, daquela célula, no início lá, que é aquela substância que produz anticorpos, eles produzem anticorpos aqui dentro da célula. E que vocês não entendem, ela tem um antibiótico, elas produzem um antibiótico chamado bactericinas. O que é antibiótico? É uma toxina tóxica que as bactérias nossas ali, ela não tem problema com aquela toxina, está ali, é como se fosse um veneno de cobra, está ali. Só que quando entra uma bactéria estranha, ela não convive com essa toxina, ela morre. Então, as nossas bactérias produzem essa bactericina, que são antibióticos, toxinas locais, que não causam mal para a gente, mas se o corpo estranho entrar, ela mata. São toxinas produzidas por bactérias para inibir o crescimento do bicho que entrou dentro da gente. Então, a gente tem que tratar dessa microbiota. Por exemplo, probióticos ótimos. Kefir, sensacional. Iogurte, fantástico. Coalhada, Yakult, é o único que eu botei produto comercial porque não existe nada semelhante. Queijos fermentados, picles, que aqui, tudo isso aqui é um probiótico, porque tem bactéria viva aqui dentro. Shoyu, sem exagerar, isso aqui também tem probiótico aqui dentro. Chucrute. Isso tudo estimula o crescimento da nossa flora normal, porque é comida para a nossa flora normal. E aí nossa flora normal, estando boa, ela impede que a outra entre. O que é aqui? Prebiótico. O que é prebiótico? Frutas, verduras, legumes, cereais, massas integrais, está entendendo? Grãos, folhas. Aqui
por exemplo, aqui, até pimenta ele colocou aqui, não pode exagerar, porque também irrita um pouco, mas tudo isso é pré-biótico. Dieta vegetariana com produção de fibra, por exemplo, aqui, o feijão preto, ele tem em torno de 5 gramas, você entendendo, de resíduo. A ervilha, o grão de bico, a chia, a linhaça, o brócolis, a maçã, 5 gramas. A linhaça, então, aqui tem 33 gramas de fibra. Fibra é probiótico. Ameixa, mamão, abóbora, abacate, isso tudo, sendo natural, isso aqui defende o nosso organismo. Aqui, intestino preso. Quando o intestino fica preso mais do que 4, 5, 6 dias, ele retém radical tóxico lá dentro, que aumenta a incidência de câncer, que aumenta a incidência de doença autoimune. O que tem que fazer? Você tem que comer essas substâncias que fazem funcionar. Pão prende, goiaba prende, aipim, quando é usado muito, prende. Isso aqui também prende, o coco solta, a maçã solta, a gelatina prende, o abacate solta, está entendendo? O caju prende. Tem um pesquisador chamado Burkitt, que em 1971, ele estava em Uganda, ele percebeu que os africanos evacuavam 300 gramas por dia de fezes. Ele pesou as fezes, ele pesou o cocô dos ugandeses, 300 gramas por dia. E o que ele comia, ele evacuava 40 horas depois. E na mesma época, ele trabalhava em Londres também, ele pesou as fezes do pessoal lá de Londres. E ele viu que o pessoal de Londres evacuava 100 gramas de fezes e levava 80 horas. Esse aqui, 300 gramas em 40 horas. 100 gramas em 80 horas. O que ele descobriu? Ele descobriu câncer. E ele descobriu diverticulite que os ugandeses não tinham. Então, ele descobriu que se você evacuar bem, bastante, todo dia, você está protegendo a flora intestinal e diminui a doença. É complicado. Comida boa, comida ruim. Uva é bom. Se você tem alergia ao leite, é ruim. Mas se você não tem, também é bom. Mas se você tem intolerância ou alergia à lactose ou intolerância à proteína do leite, é ruim. Lataria é ruim, porque tem nitrito. Doces em excesso é ruim. Banana, bom. Está entendendo? Grãos é bom. Peixe natural é bom. Abacate é bom. Ovo é bom. Café adoçante é ruim. Embutidos, enlatados, tudo etc. é ruim. A batatinha, o hamburguinho aqui, o refrigerante aqui, tá entendendo? O glúten aqui, tá entendendo? Sorvetinho aqui, o biscoito. Isso tudo aqui é ruim. Isso tudo aqui é bom. Tá entendendo? Isso é uma pesquisa feita durante muito tempo. Vou falar alguma coisinha sobre alergia e intolerância alimentar. Estou quase acabando. Alergia é quando você produz anticorpo contra você mesmo. Você pode ter alergia à proteína do leite e você pode ter intolerância à lactose, duas coisas diferentes. Alergia é quando o leite produz anticorpo. E intolerância é quando você tem algumas manifestações, como estufar a barriga, dor, cólica, etc. Sensibilidade é quando você come, dá aquele mal-estar e 72 horas depois ela começa a desaparecer. E intolerância é aquilo que eu falei. Então, vamos falar um pouquinho mais. Intolerância à lactose, que é o mais comum hoje em dia. Por exemplo, da cólica, da dor de cabeça, muito gás, barulho da barriga, diarreia e náusea. Mas ela pode ser um gatilho. Alergia ao leite, diferente. Cólica, por causa do anticorpo, pode dar asma, pode dar eczema, pode dar diarreia, dor de cabeça, erupção na pele, dor abdominal, estufamento da barriga. E se ele ficar muito tempo, alô? Ficar muito tempo essa alergia, ela pode desencadear aquele gatilho que eu expliquei para vocês. Tem que ser tratado antes. Você tem que se diagnosticar antes. Você tem que suspender antes. Porque lá na frente você vai ter problema. Por exemplo, os alimentos mais frequentes alérgicos: leite, a soja, amendoim, marisco, camarão, nozes, ovos, trigo, peixe.
Não significa que você não vai comer peixe, você pode comer peixe, você tem que descobrir as pessoas que são alérgicas. Essas pessoas que são alérgicas desencadeiam o sistema imunológico. Então, não é todo mundo que é alérgico, mas se você tem que diagnosticar antes. Aqui, por exemplo, intolerância ao glúten, dá prisão de ventre, dá diarreia, dá dor, coceira, cansaço, se quiser. Isso são todos sinais precoces, são todos sinais que são, antecipadamente, a gente pode prevenir e tirando esses alimentos irritantes. Tem que tratar antes. Aqui, os vírus, por exemplo, Epstein-Barr, que é um vírus perigoso, tá entendendo? Ele pode ativar a doença autoimune, tá entendendo? Ela pode desencadear esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal, artrite, doença celíaca, diabetes, etc. Como é que você trata isso? Vacinando. Tem que vacinar, entra na fila. Tem vacina para vírus? Entra e vacina. Tem prevenção. Por exemplo, evitar a automedicação, analgésicos. 48% da população usa analgésico como automedicação sem consultar o médico. Anti-inflamatório, 20%. Antialérgico, 13%. Antibióticos, 8%. Ansiolítico, 3%. Isso é do Instituto Farmacêutico, não é a pesquisa que está disponível para todo mundo. Vou dar um exemplo aqui daquilo que eu acabei de falar aqui, que é a automedicação. Só um exemplozinho simples. Essa pessoa tem uma bactéria dentro do estômago, e aí, essa bactéria dentro do estômago é o Campylobacter, que dá dor de estômago. Então, ela tem que ser tratada. Então, você toma antibiótico, aí você trata essa bactéria. Só que depois que você tratou essa bactéria, e muitas vezes a pessoa tem dor de estômago, mas não tem o diagnóstico, ele usa um bloqueador de bomba, o pantozol, omeprazol, lansoprazol, o que acontece? É uma automedicação. Estou com dor de estômago, estou usando omeprazol. Quando eu uso omeprazol, eu tiro o ácido do estômago. E tudo que é bicho vivo que eu como, que está na salada, que está na água, eu bebo, bate no estômago, eu tenho ácido, eu mato aquela bactéria. Aí eu tomo omeprazol, tomo lansoprazol, tiro o ácido, essa bactéria passa para frente viva, contamina a gente mesmo e altera a flora intestinal. E alterando a flora intestinal começa todo aquele ciclo. Então, é apenas um exemplo de automedicação. Então, está aqui. Ó, a automedicação. A maior parte das pessoas usa essa automedicação. Então, e o estômago tem ácido para poder fazer a digestão. Aí, se você tira o ácido com esse remédio, você demora a digestão o dobro, o triplo. Por quê? Porque você tirou o ácido é importante, além de se contaminar. O que acontece aqui? Ele produz uso indiscriminado de antibióticos, mata as bactérias boas, os anti-inflamatórios não hormonais, abuso de laxantes, tudo isso rompe a parede intestinal e entra o bichinho lá para dentro. Então, nós temos que ter orientação para que isso não aconteça. Diarreia, usando durante muito tempo diarreia que não é diagnosticada, não é tratada, ele desencadeia o gatilho. A gente tem que tratar essa bactéria para poder evitar que o gatilho desencadeie uma daquelas doenças. Atividade física. Se você não quer fazer atividade física em academia de ginástica igual esse pessoal aqui, ande, porque ele melhora o sistema autoimune. Então, tudo isso é prevenção, além do aspecto genético. Então, para terminar, eu quero dizer o seguinte: se por acaso eu fui capaz de transmitir alguma informação importante para vocês, eu diria, procurar o seu médico de confiança, porque ele merece o respeito de todos nós. Não desenvolva a neura de tudo isso que eu falei aqui, a impressão que tudo faz mal. Não. Você tem que diagnosticar em algumas pessoas da população, porque essas pessoas que têm esses problemas vão desencadear a doença, mas nem todo mundo tem. Então não fica na minha cabeça que, não, vou tirar isso, não vou comer aquilo, não vou fazer. Não, tem que ter orientação para poder você evitar desencadear uma doença, principalmente aqueles que já têm pessoas na família com essa doença. A alimentação natural é fantástica, evitar muitas vezes os transgênicos,
Vacinação é muito importante. Prestar atenção às alergias. Se eu tenho estufa barriga, altero o ritmo do intestino, eu tenho cólica, procura, evita, porque no futuro você pode ter um Alzheimer, você pode ter um câncer, você pode ter uma doença de Crohn, pode ter uma colite ulcerativa. Eu tenho uma paciente recente de Taubaté, e que ela teve um ela teve um dengue, e esse dengue se prolongou, ela teve internado, saiu, demoraram a fazer o diagnóstico, demoraram a tratar essa paciente, ela, um ano depois, desenvolveu retocolite ulcerativa. Por quê? Porque ela não tratou adequadamente. Coitada, não tinha culpa, mas ela ficou sem diagnóstico. Entendeu? Demorou muito. Não usar drogas, evitar excessos de alimentos, excessos alimentares. Se tiver ansiosa, deprimida, angustiada, procure seu psicólogo, seu psiquiatra. Faça atividade física, é muito importante para estimular o seu sistema imunológico. Não pedir exame sem consultar médico. Não fazer dieta sem nutricionista ou médico. Não usar automedicação. E toda vez não esconder doença pré-existente. Às vezes você vai fazer um imunológico, vai usar uma medicação de alto custo, que é esses imunológicos, mas se você tiver um herpes, se você tiver um HIV, se você tiver uma sífilis, se você tiver uma tuberculose, vai ter problema. Você está ansioso para tratar a doença, mas não esconda a doença pré-existente. Então, eu acho que, terminando, que existe hoje uma esperança muito grande, uma possibilidade muito grande de vocês evitarem que essa doença entre mais na sua família. Existe muita medicação, o mundo hoje é fantástico, tem drogas, tem exames de laboratório, tem médicos especializados nisso, fazer dieta, fazer exercício, fazer vacina. Existe uma gama enorme, então a esperança é muito grande. E vocês observaram que no Vale do Paraíba tem 200 e poucas mil pessoas com doença autoimune e que as famílias dessas pessoas, se você levar em consideração que cada família são 3 pessoas, você tem 200 mil pessoas com doença autoimune, tem no mínimo 600 mil pessoas no Vale do Paraíba que tem um membro dentro da sua casa com doença autoimune e poderia evitar que o seu filho, o seu descendente, a sua família tivesse isso, porque hoje as drogas são fantásticas, então existe uma esperança enorme de possibilidade de tratamento. Então eu quero agradecer, terminando aqui, agradecendo ao Marcelo, ao Leandro pelo convite, e eu espero ter contribuído alguma coisa para vocês. Eu não vim falar aqui sobre imunobiológico, eu não vim falar sobre medicamento, eu não vim falar sobre nada, eu vim falar aqui sobre o que é a doença, como ela se instala e o que a gente tem que fazer para prevenir. E eu espero que eu tenha ajudado alguma coisa para vocês. Eu agradeço. Muito obrigado.